Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesse mês denominado Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre algumas doenças, do coração, da mente e que trazem também para nós problemas espirituais. Se não é que na meditação que nós estamos fazendo, elas não começam no nosso espírito. E ontem nós falamos a respeito do apóstolo Pedro e do texto que o Senhor colocou então no coração deste homem, que foi tratado no seu relacionamento com Deus e no seu encontro e no seu discipulado com Jesus. Ele diz para nós lá em 1 Pedro 5,5, de 5 a 7, 5 e 7. Cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós estamos nessa meditação tão importante, porque a humildade tem a ver com as nossas ansiedades. E hoje nosso tema é humildade para com Deus. Ontem nós falamos da humildade em relação ao outro. Então, para apoiar essa exortação sobre nós nos revestirmos de humildade para com os outros, Pedro faz uma citação do Antigo Testamento. Ele fala, em 1 Pedro 5,5 que nós lemos, ele cita o Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Ele, então, recorre a essa citação do Antigo Testamento. Ele diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, para vencer as suas dificuldades. Então, esse versículo, ele traz a motivação para nós começarmos a demonstrarmos uma humildade sincera e verdadeira, para sermos abençoados. Se formos humildes e punidos, se não formos. Como veremos aqui adiante, uma das bênçãos é a habilidade de lidar com a ansiedade. Ele já entrou falando que uma forma da gente lidar com a ansiedade primeiro é nos revestindo da humildade. Então, vamos verificar a razão de Deus opor-se ao orgulhoso, como nós vimos nesse texto de 1 Pedro 5,5, onde ele cita Provérbios capítulo 3, versículo 34. Simplesmente porque Deus odeia o orgulho, de acordo com Provérbios também, capítulo 6, versículo 16, diz assim que 6 coisas aborrece e a 7ª a alma de Deus abomina. Quem vem em primeiro lugar na lista desse texto é os olhos altivos. Então é uma representação visual do orgulho. Poucos capítulos adiante, aqui nós vemos a sabedoria personificada, como uma pessoa declarando: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 8:13. Deus ele tem uma forte razão para odiar tanto o orgulho e o pecado que conduz à queda da humanidade. E esse foi o defeito fatal do tentador que trouxe tal ruína, O orgulho é o que induziu Lúcifer a dizer em seu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades dos nortes subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos de 13 a 14. A graça de Deus está reservada para vencer a qualquer tipo de doença, seja ela física, emocional, espiritual. A graça de Deus, quando ela se revela por meio da humildade. Isaías 57:15 diz assim: assim diz o Senhor, o sublime que habita a eternidade,
o qual tem o nome santo. Eu habito no alto e santo lugar. Mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, a ansiedade pode nos levar a pensar que nós somos maiores que Deus e que nós precisamos resolver aquilo que somente Deus pode resolver. Quem sabe em nossa mente, em nosso coração, a ansiedade nos leva a deixar, como nós já falamos sobre a incredulidade de não crer que nós temos um Deus todo-poderoso que está conosco e que nos ajuda em todas as circunstâncias. A ansiedade, ela pode também chegar porque nós começamos a fazer o papel de Deus, tentando mudar aquilo que nós não podemos mudar. Deus, ele vive em um lugar elevado. Quem vive ali com ele, diz a palavra, olha só, não é o altivo, não é o poderoso, mas é humilde, aquele que lança, que crê, que confia e lança suas ansiedades ao Senhor. Deus, ele conclui a sua mensagem a Isaías dizendo assim: o homem, ó homem, para quem olharei é este. O homem para quem eu olharei é este. O aflito, o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Então ele abençoa o humilde, mas ele rejeita o orgulhoso. E isso é muito triste quando nós tropeçamos nesse princípio tão importante, deixando de trazer, ajeitar as nossas vidas, trazendo as soluções que são de Deus e às vezes buscando soluções que não nos livram. Então, muitas vezes, como diz, nós deixamos de provar, nos privamos da graça de Deus, de experimentar a graça de Deus, porque não somos humildes o bastante para reconhecer que temos um Deus todo-poderoso, que nos conhece, que sabe quem somos, que sabe aonde estamos, que sabe o que estamos passando e apenas está esperando que, com um coração humilde e contrito, nós lancemos sobre ele toda, não é qualquer ansiedade, é toda a nossa ansiedade. Então, amados, esse conselho de Pedro é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno nos exalte. Ele declara: ó homem, o que é bom é que o Senhor, e o que o Senhor pede de ti, a não ser que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do seu Deus. Quem sabe seja este o caminho para nossa ansiedade. É nós olharmos se ela pode ser um instrumento de Deus para nos levar a entender que nós precisamos nos revestir da humildade para com os outros e a humildade para com Deus. A chave é nunca contestar que a sabedoria de Deus, ela é eficaz para nós. Mas quando nós aceitamos humildemente qualquer coisa que Deus trouxer à nossa vida, sabendo que vem da sua mão, e aqui fala que a mão do Senhor é poderosa, e nós precisamos reconhecer isso. Porque o orgulhoso não reconhece que foi Deus, ele acha que foi ele, que foi a forma dele, o jeito dele. Não, quando nós reconhecemos, nos humilhamos debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus, nós sabemos que quem tem o controle é Ele. Então a poderosa mão de Deus, aqui ela é um símbolo do Antigo Testamento, do Deus que pode controlar todas as coisas. A ansiedade é porque nós queremos controlar coisas que nós não temos controle. A pessoa humilde, ela constata que Deus está no controle, sim, sempre cumprindo os seus propósitos soberanos. Deus não erra. Então essa constatação, contudo, não deve ir tão longe que causa atitude fatalista de derrota perante Deus, porque a gente precisa entender, Deus, ele é tão forte que nós não podemos enfrentá-lo. Ele é tão poderoso que nós não podemos contestá-lo. E às vezes é uma briga entre o coração, o nosso coração, em relação a Deus.
Então, Ele conhece tudo, Ele sabe os nossos campos de batalhas, Ele sabe todas as coisas. O dedo de Deus, Ele move, Ele escreve, e já tendo escrito, continua. Então, nem toda a piedade ou a nossa sabedoria, ninguém pode fazer com que o dedo de Deus pare de riscar. Nem todas as lágrimas podem apagar uma só das suas palavras. Deus é poderoso. Lembre-se disso. As Escrituras nos dizem que a mão poderosa de Deus significa que Deus, Ele faz coisas em todas as ocasiões, sejam elas quais forem. Às vezes ela fala do livramento, como a gente viu em Êxodo, outra como um abrigo para proteger os crentes no tempo da provação, sendo ainda uma mão também que disciplina. E é isso que nós vamos ver amanhã. Amados, que essa reflexão possa entrar em nossas mentes e em nossos corações. Quem sabe é momento de nós chegarmos diante de Deus e nos colocarmos diante das suas potentes e poderosas mãos e lançarmos sobre Ele tudo aquilo que tem trazido ansiedade em nosso coração. Tenha fé. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.